Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa de Frente com o Marcinho e que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre no coração de cada um de vocês. Peço, já no início do programa, para que dê o seu like, entre aí no nosso YouTube, se inscreva, deixe o seu comentário, aperte o sininho para receber as notificações. E hoje eu tenho aqui a honra de receber a minha amiga, minha comadre, Karina do Canto Foster Oshiro. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada. Seja bem-vinda a esse programa, esse humilde programa. Você que já está à frente de um programa da comunidade, né? Diga-se de passagem, muito legal. Depois você vai falar um pouco mais sobre isso. Mas está indo do quê? Já começou assim. Já. Vai cortar depois, né? Vai não. Karina, você é natural aqui de Campo Grande mesmo? Sim, nasci em Campo Grande. Sou natural daqui. Ah, é? Sempre esteve lá para aquele lado do Maria Aparecida Pedro Ocean? Não, eu morei... Quando eu nasci, nós morávamos no bairro Vila Margarida. Aí depois nós fomos para o Paraty, dos meus 6 aos 9 anos. Você morou no Paraty? Sim. Não sabia 6 disso, a quase 9. Aí com 9 anos, até os meus 25, 20... Não, até depois do meu casamento, né? Eu morei no Pedro Ocean. Nossa. E sua profissão, Karina? Você é professora? Eu sou professora, psicopedagoga. Nossa! Como que é a palavra? Psicopedagoga? Psicopedagoga. É o que ajuda quem tem dificuldade no aprendizado, dificuldade em concluir alguma coisa. Então, dá para atender adulto, crianças, né? Mas isso é uma outra faculdade? É uma pós. Uma pós. É uma extensão, isso. Ah, então tá jóia. Karina, você sempre foi católica? A sua família foi católica? Você nasceu no berço católico? Como que foi a sua vida, o início, assim? Sempre católica. Eu lembro quando criança, minha mãe, eu acho que ela andou um pouquinho nos irmãos espíritas, né? E andou me levando. Mas foi muito rápido, assim, foi, eu acho que alguma fase da vida dela. E nós éramos pequenos, tinha que ir junto, né? Então, mas eu lembro. Mas católica sempre, batizada, consagrada a Nossa Senhora. Tive a graça de... Mas é sua mãe, vocês iam na igreja católica e também nesses outros lugares? Sim, eu era muito pequena, Márcia, por isso que eu falo, eu lembro uns flashes da minha memória. Mas nós íamos sim, eu lembro muito da igreja, né? A gente ia na missa, nós rezávamos o terço, né? Junto desde pequenininha, minha mãe já ensinava a gente. Nessa época você estava onde? Ainda no Pedro Ocean? Ou já estava no Paraty? Eu acho... Então, como eu lembro que eu era muito pequena, eu acho que era lá desde da Vila Margarida mesmo, no Paraty. Aí depois, que no Pedro Ocean, nós já estávamos até já em grupo de oração, né? Da renovação. Lá no Pedro Ocean, isso, né? lá, Vocês já voltaram. depois dos 9 anos, por aí. Não, no Paraty nós já participávamos de grupo de oração. Da Valnice e do... Isso, na São Judas Tadeu. Participávamos na São Judas Tadeu. E para levar o grupo de oração, que a Valnice, que foi, minha mãe participava da São Judas na época, e ela pediu, com a ajuda da Valnice, que eles que levaram, né? Mas a minha mãe estava lá, foi pioneira no grupo de oração do Pedro Ocean. Do Paraty, desculpa, do Paraty. Legal. Então você conheceu o grupo no início lá, com a Valnice, sim, com o Zé Augusto. Eu era criança, né? Mas eu lembro de tudo, né? Tá bom. Tá. Eu era criança. Tá bom. Eu vou atentar a idade. Então, você era gente, criança. É muita emoção estar aqui no programa do meu irmão. Eu sou, para quem não me conhece, né? Eu falo, eu sou extremamente tímida, então estou nervosa aqui respondendo as perguntas de frente com o Marcinho, gente. Quem diria eu estar aqui? Olha só, tá bom. O Leandrinho que nos assiste também, né, Leandrinho? Tá vendo o nervosismo dela? Tá bom. Vamos lá, Karina. Você, na sua adolescência, assim, no início da sua juventude, parece que você era bem baileira, de ir nos bailes. Como que é essa história, Karina? Sim. Eu até preguei, acho que foi uns dias aqui na comunidade, contei o testemunho. Então, eu vim de uma família de músicos, de bailes mesmo, que durava 2, 3 dias. Era muito bom. Então, desde criança eu já dançava. Sempre gostei. E na minha pré-adolescência, nem era adolescente ainda, eu ia nos bailes com a minha mãe. Onde podia entrar, eu ia com ela, eu dançava bastante. Eu sempre gostei muito, né? Aí depois eu comecei sozinha, minhas amizades eram sempre com adultos.
na minha adolescência eu ia, mas não era com criança, com molecada. Então, minhas amizades eram já com pessoas mais velhas, né? Aí eu podia entrar também. Mas como que esse baile de 2, 3 dias, como que é isso? É da família? Da família. Mas e às vezes dormia na casa dos tios, às vezes era em fazenda do meu tio, que era caseiro, a gente também podia ir. E era muito legal, eles tocavam, tocam, né, acordeon, violão. Então, fora o som, né, as caixinhas como que é aquele disco, né? Disco. Nós colocávamos, dançávamos muito, era bem saudável, bem familiar mesmo. Aí, quando você ia para os bailes, geralmente você ia com esses outros amigos seus, mas, por exemplo, a sua irmã, seu irmão não acompanhava? Não, a minha irmã, muito tímida, ela ia, mas não dançava, assim, ela dançava muito pouquinho. Ela não dançava, na verdade, né? Sentia sono, ela vai estar assistindo, vai ficar brava comigo. E eu dançava, eu gostava de dançar. Nós sabemos que você gosta de dançar. Como que foi, Karina, o seu encontro pessoal com Jesus? Aí você teve... Vocês saíram do Pedro Oceano, foram para o Paraty, do Paraty para, acho que, Vila Margarida? Que você falou, da Vila Margarida para o Paraty, mas tudo pouco tempo, né? E do Paraty para o Pedro Oceano, onde eu fiquei mais de 20 anos. Nesse meio tempo, assim, você falou que ia na igreja, sua mãe participava do grupo e também, às vezes, ia para outros lugares, tudo bem. Mas, assim, quando que foi mesmo o seu encontro pessoal com o Senhor? Assim, você falou, poxa, foi num retiro, foi num próprio grupo de oração, na Santa Missa, como que foi? Não, foi num encontro mesmo, né? A minha adolescência toda eu participava, sempre ia na missa, fiel às missas dominicais, aí foi que eu contei no testemunho. Mas um dia antes no baile, né? Às vezes pegava o primeiro ônibus de volta para casa, já me arrumava e ia para a missa. No fundo do meu coração, eu sempre tive esse... eu acreditava nos sacramentos, eu acreditava na presença de Deus, nunca duvidei da presença de Deus na Eucaristia. Eu acho que foi o que me manteve, assim. Mas a fidelidade mesmo, né, igual você falou, o encontro mesmo, depois foi na adolescência já, né, nos meus 13, 14 anos. Foi num encontro, eu ia nos retiros com a minha mãe, da renovação. Né? Eu lembro, né, teve a entrevista com a Cida com o Pacheco, ela que rezou por mim, quando eu era criança, ainda quando tinha os seminários de vida na São Judas Tadeu. E eu não esqueço, ficou para o resto da minha vida, assim, até o resto da minha vida até hoje, né? Quando ela rezou e eu comecei a orar em línguas, que eu comecei a sentir mesmo a moção do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu acho que isso foi o que me deu forças para talvez não ter buscado caminhos errados na minha vida, né? Mas foi mesmo na adolescência, foi em retiro, eu não lembro nem em qual assim direito, mas provavelmente foi em retiro 1. Você trouxe até uma colinha, gente, eu quero falar com você, ela trouxe uma colinha com as datas, viu? Eu não queria revelar, mas ela trouxe a colinha. É que é muito tempo de vida, eu não recordo das datas. Mas eu coloquei aqui na minha colinha, Márcio, tem minha colinha aqui. Foi do Faustão, gente. Dos 14 para os 15 anos, nós fizemos um encontro na São José. Desse encontro diante, que inclusive foi um final de semana depois que tinha acontecido aquele episódio no baile comigo, que um terço enrolou no meu pé, que eu senti que era... Né, depois eu senti realmente que era um chamado de Deus na minha vida, para estar mais próximo, né, para tomar algumas decisões na minha vida. E a partir desse encontro que eu permaneci e não saí mais. Né, Mas assim, talvez o primeiro mesmo foi esse que você falou, que nem nós tínhamos comentado com a Cida e com o Pacheco, né, que tinha o grupo de oração na São Judas, o grupo acontecia e do lado tinha outro grupo acontecendo, que era o seminário de vida ou o seminário de dons. Isso, fiz os dois, verdade. Você fez os dois lá? E quem rezou por você foi a Cida? A Cida, lembro como se fosse hoje, no salão, né, que hoje tem outra estrutura, né? Totalmente diferente. Mas era um salão bem compridão, assim, e ficava as criançadas correndo para lá e para cá. Eu lembro dessa oração que ela fez por mim. Então, podemos dizer que ali foi seu encontro Eu acredito que sim, né? Márcio, que... Lógico que firmou, mesmo assim, né? Eu fiz muitas coisas erradas,
quase não voltei radicalmente para o Senhor. Se eu tivesse me aprofundado na bebida, né, com certeza ia vir outros vícios, outras coisas na minha vida. Mas eu acho que o que me segurou, a presença do Espírito Santo, né, na efusão que eu recebi, né, pós o batismo, nas orações, naquela oração que a Cida fez por mim, ficou aquela chama no meu coração que eu tenho certeza que foi onde eu não fiz mais coisas erradas. Ah, que bom. Que bom. Aí você falou que foi para São José. Você tinha uns 15 anos. Lá você fez um outro encontro. Foi 14 para 15 anos. Se eu não me falha a memória, foi para 14 para 15 anos, que eu era a caçula da turma, né? Nós fizemos um encontro. Desse encontro, foi um retiro, não recordo se foi Massapé. Eu participei do Massapé também deste ano, porque eu fui no grupo de oração do tio Toninho e vi um movimento. E aí eu falei para minha mãe participava também, e falei assim, eu vou lá ver. Aí perguntei se pagava, né, sem dinheiro. Aí deixaram eu entrar e eu participei. Eu lembro, agora eu tinha que puxar na ficha lá, que Massapé que é esse? Mas eu acredito que foi meu primeiro Massapé, foi quando eu tinha os meus 14 anos, que aí eu não lembro em que ano que foi isso aí. Karine, 94, provavelmente por aí. 94. Sabe por quê? Porque logo depois a gente já teve a coordenação jovem, que é a próxima pergunta que eu vou fazer para você. Como que você foi parar na coordenação jovem? Que naquela época que tivemos eu, você, Júnior, Arlene, Marquito, Carla Maria, aquele povo todo, eu até relembrava isso quando eu entrevistei a Arlene. Foi de 95 a 97. Então foi isso. Foi em 94, então, que eu fiz esse encontro. Ah. E aí eu lembro que nesse encontro, perguntaram, não sei se você estava, isso você vai me ajudar a lembrar. Nesse encontro falaram assim, quem são os jovens que querem servir? Aí tu pensa, o jovem que faz um encontro, né? Aquela emoção toda, eu. E aí eu levantei o braço e nós fomos para uma outra salinha de catequese. Não é onde acontecia o Massapé, que era o salão maior ali da São José. Era do lado que tinha as catequeses. Aí nós fomos para lá, encheu. Aí depois foi diminuindo e ficou a equipe jovem. Isso mesmo. Eu lembro até, eu comentava isso com o Júnior e com a Arlene. Depois ainda fizemos votação para ver quem ia estar à frente e tudo mais. Até a Arlene ficou... a mais votada da época, o Júnior ficou vice, aí não sei quem ficou, era tesoureira. Até não tinha dinheiro, mas tinha tesoureira. Tesoureira do quê? Se não me engano foi acho que a Cláudia ou a Carla Maria, não lembro, né? Mas então foi nessa época mais ou menos. Então você foi feito convite como foi feito para nós também. Sim. Eu lembro mais ou menos, a gente teve uma reunião para chamar esses jovens que queriam, né? Quem queria servir, quem queria estar trabalhando, servindo, na coordenação jovem, né? Que depois, na realidade, depois que foi formada, né, foi feita essa equipe, aí depois que virou coordenação diocesana, né? Não lembro, não, aí já... Eu acho que foi quando fez essas votagens, mas antes, a princípio foi para chamar para a gente servir. Eu acho que era isso. Aí depois foi formando, que encheu a salinha, depois ficou pouco, ficou só a gente. Na hora que falou que era para trabalhar. Mas foi... Gente, marcou a minha vida, Não tinha tempo, nem dia, nem hora, nem nada para a gente servir. Era uma alegria contagiante mesmo, que vinha do Senhor, né, Márcio? Alegria de servir o Senhor, muito bom. Nossa, foi uma época muito, muito gratificante, né? Todos que passaram na minha vida e naquela época, nós não esquecemos, né, Karine? Verdade. Não esquecemos. Você lembra de algum momento na coordenação jovem que você fala assim, puxa, marcou muito a minha vida? Nossa, tem vários, né? São vários. Márcio, pelo menos um. Vários momentos. Eu lembro que nós ficávamos... fazia vigília na São José. Sim. A gente era tipo... Dona, quem ouvir, né? Vai achar o quê? Mas nós tínhamos uma confiança, né? O pároco na época, não sei quem que era o pároco na época, Ervínio, eu não lembro quem que era. Mas a gente tinha chave, a gente podia ir fazer adoração, fazíamos vigília. Aqueles momentos foram registrados na minha alma, assim, não tenho como esquecer. Rezávamos, saíamos juntos, né? Cantava, rezava. Foram momentos que me marcaram. Os encontros, não tinha dia nem hora. Eu lembro, assim, com quem que eu conversava esses dias? Eu catava moeda, né? E hoje, a gente, né, nós convivemos com jovem, né, Márcio? A gente vê a dificuldade, né? Tantas desculpas, às vezes, que colocam
para servir, para comprar um livro de formação, para ir para um encontro, tudo chora. E eu não tinha dinheiro também, a gente contava moeda, um ajudava o outro para pegar, andava a pé, porque era um passe às vezes. Era um passe então, não tinha aquele negócio de integração, lembra? Não Tava começando aquelas coisas de integração, então às vezes você tinha que pegar um ônibus, descer lá não sei na onde para vir de a pé. Verdade, isso marcou, Márcio. Eu falo assim, eu me considero jovem, né? Mas eu sei que eu já sou uma senhora de 40 anos, mas eu posso dizer, Márcio, eu gastei minha juventude pelo Senhor, eu não me arrependo. Amém. É maravilhoso. E as amizades, né? Nós somos irmãos e na época irmãos, colegas, conhecidos, e uma amizade em Deus que aprofundou, que pode passar, você pode viajar, você pode mudar de cidade, mas é uma amizade que foi selada no coração de Deus, né? No nosso também. A gente se encontra, é uma festa, uma né, Karine? Festa. Independente do tempo que fica sem se ver, fica longe, né? Nisso tudo, como que esse amor por Nossa Senhora, Karine, que eu sei que você tem um amor muito grande por Nossa Senhora, surgiu quando? Na sua infância ainda? Já foi na adolescência? Foi com esse momento aí que o terço enroscou no seu pé, lá naquele baile, aquele testemunho que você conta? Não, o amor, assim, eu acho que foi aumentando, né? Sim. Mas quem me apresentou Nossa Senhora foi minha mãe, né? Foi minha primeira catequista, né? Tanto eu como meus irmãos. Minha mãe nos catequizávamos. E eu lembro, né? Hoje eu não posso contar para minhas filhas, né? Mas eu acho que até já contei para elas que eu fingia que estava dormindo. Aí minha mãe batia na minha perna, senta, vamos rezar o terço. E hoje nós rezamos. Hoje nós rezamos o terço em família, eu e as meninas, né? A gente escolhe um dia da semana para rezar junto com elas. Mas esse amor por Nossa Senhora foi só crescendo mesmo e amadurecendo na fé, né, Márcio? Porque assim, eu conhecia, né? E depois eu fui tendo mais intimidade na oração, sabendo da importância do terço, a importância da Ave Maria. E tudo eu perguntava. E eu tive um tempo, a paixão tão grande por Nossa Senhora, isso eu acho que eu nunca contei, só para o Júnior, que eu queria ser irmã consagrada, eu queria ser freira. Olha. Tive esse desejo já no meu coração. Só que aí rezando, pedindo, eu queria ser igual Nossa Senhora, eu queria ser igual Nossa Senhora, usar véu, ser inteiramente do Senhor. E na oração, ela mesma foi me mostrando que eu podia ser toda do Senhor, mas seguindo a minha vocação. Que nessa época, eu ainda estava em discernimento do meu chamado, da vocação do matrimônio a uma ordem, né, religiosa, mas eu estava passando por dificuldade em casa, né, era meio que rebelde, então era tipo uma fuga, eu vou sair, eu vou me enclausurar, eu vou ficar dentro fechada, né, que eu ganho mais, e não é isso, né, a vocação, depois eu entendi o que é vocação, é um chamado, não sou eu que escolho, né, Márcio, Deus é que escolhe, e aí eu tive essa compreensão, então esse amor por Nossa Senhora só tem aumentado, e eu não sei se eu falei na pregação, mas assim, você sabe, quanto mais a gente ama, mais a gente percebe que ama pouco. Então eu falo que tem aumentado o meu amor por ela, né? Porque ela merece todo o respeito, toda a admiração. E eu acho que eu ainda faço pouco, eu ainda rezo pouco, né? Mas eu tenho ela como modelo de santidade na minha vida. Eu amo Nossa Senhora. Eu acho que sim, aumentou um pouquinho depois que o terço enroscou, né? Por isso que eu falo que Nossa Senhora me trouxe de volta para os pés do filho dela, pelos meus pés. Então, literalmente ela pegou no seu pé, literalmente. Eu ia cair, se eu não estivesse dançando com um parceiro lá, eu tinha caído, né? Enroscou mesmo que eu tive que apoiar. E aí deu um medo, um frio na barriga, né? O que será? Vai acabar o mundo, vai ter briga. E briga sempre tinha, né? Em baile, quem ia participar de baile. O primeiro discernimento foi esse, que ia acabar o mundo. Primeiro. Eu falei assim, gente, eu vou ficar esperto, vai sair briga. Eu falei, mas sempre sai briga, né? Nos bailes. Mas foi muito bom, meu Deus. E aí eu lembrei desse encontro que eu tinha sido convidada, né, para participar e fui. Então eu acho que foi um sinal mesmo, resposta de Deus na minha vida, através de Nossa Senhora, né? Amém. Assim, quais as pessoas, Karina, assim, que mais marcaram a sua caminhada? A gente sabe que passam muitas pessoas na nossa vida, né? Mas pelo menos 2 ou 3 ficam marcadas porque assim nos ajudam muito na caminhada, às vezes no início da caminhada, às vezes
no meio de uma aprovação, alguma coisa. Você lembra de alguém, principalmente no início da sua caminhada? Sim. Que te ajudou bastante? Você fala assim, ó, puxa, eu me espelhei nessa pessoa, essa pessoa me ajudou quanto eu mais precisei? Eu tenho mais, né? Tirando a minha mãe, que foi minha primeira catequista, né? Que não vale falar da mãe, né? Que mãe é tudo de bom na nossa vida. Mas a partir dessa fase aí eu tenho a Cida Pacheco, uma mulher assim sensacional na minha vida, um modelo assim de santidade, de perseverança, de oração. Nossa, né? Eu tenho um carinho muito grande por ela, né? Apesar que ela conhece trocentas mil pessoas, talvez eu seja um grãozinho lá nos conhecidos dela. Mas uma pessoa que marcou, porque eu era pequena, né, Márcia? Até hoje eu lembro como se fosse hoje a imposição de mãos sobre mim e ela pedindo o Espírito Santo de Deus. E aí, pulando já lá para frente nesse encontro, são várias pessoas. Uma, assim, que eu tenho um carinho imenso, que faz parte da minha história de vida, é a Arlene, né, fundadora da comunidade Irmão de Assis, uma mãe espiritual, uma pessoa assim, sensacional na minha vida. Me ajudou muito, muito a crescer como pessoa. Eu era caçula, só chorava, era chata. Gente, né? E ela que me aturava. Vocês não têm noção. Dormia na casa dela e junto com ela tem um pacote, né, assim, de irmãos, né? Tem você, tem o Júnior, que era meu irmão, era meu, né, irmão de servir, a Carla Maria, a Priscila. Então são muitas pessoas. Carla Maria já estava trocentos anos já na São José. E eu lembro da Carla Maria na São José, eu participava do grupo de jovem dela também. Era eu, ela, na época era como que era o nome daquele outro casal? Que eles não moram mais aqui, mas eles participavam. Era a Giane e o esposo dela, não lembro, mas eu participava do grupo lá também. Mas você está falando lá na São José? Lá na São José, lá no Magno. início. Magno, isso. O Padre Aldir lembrou dele que esses Verdade, dias. Nós participamos. Eu participava desse grupo de jovens. E a Carla Maria já estava lá. Acho que a Carla, gente, longe de fundadora mim. Carlinha, você está me assistindo. Mas eu acho que a Carla Maria, ela estava na pedra fundamental lá da São José, foi ela que inaugurou. Mas, Carla, amém, não está mais aqui. Assim. Então, são muitas pessoas, né, mas dá até medo de falar. Aí vindo para Boa Nova, lá na minha época, lá no início já da equipe, de tudo, assim, eu lembro demais da Lucimara e do Naoro. Eu fui no primeiro lançamento do CD. Nossa, foi um chororô, uma briga para poder ir, de estar lá, para poder chegar a tempo, né? Então, e outros encontros, né? Pobre, não tinha condições direito, tinha que ficar catando moeda. Quantas vezes eu pedi carona? Foi a época que eles moraram no Pedro Ocean. Nós íamos para os retiros, para os shows que tinha, lembro, lá no Moreninha, nem lembro que show que foi esse, mas eu estava lá e depois deu carona para mim, então são pessoas que marcaram a minha vida. Era o Diante da Cruz, Jovens Não Pode Morrer, Virada Radical. Tudo que tinha. Era o que não tinha, na verdade. Público, né? Nós éramos o público, mas era muito bom. Então, o Naoro e a Lucimara também, toda essa caminhada, não só enquanto eu estou aqui na Boa Nova, mas todo um histórico meu, tem muito envolvida a Boa Nova, né? Principalmente o Naoro e a Lucimara, de carona até de conversar, de jogar a conversa fora, né? De brincar, de rir juntos, muito bom. Que legal. E aí, como que você conhece o seu hoje marido? Como que você conhece o Júnior? Você falou que conheceu ele já na coordenação, equipe, na coordenação jovem. Coordenação jovem. Então, eu já era de 14 para 15 anos que eu conheci ele, né? Ele tinha namorada maravilhosa, né? Porque era a Andréia, né? Casada, com filhos, né? Feliz. Então, eu conheci ele, eu fazia os retiros, nossos teatros, né? Super produção. Eu era caçula, então era sempre a filha, sempre a moleca, né? E eu lembro, eu era a filha do Júnior, porque daí ele era o maiorzão, né? Era toda a mesma faixa etária, eu não sou muito mais nova. O que você quer dizer com maiorzão? Mais alto. Mais alto. Mas não era redondo, não, né? Não. Meu esposo sempre muito forte, bonito. Então tá bom. Tá. E foi nessa época, eu era filha dele nos teatros, brincava. Eu lembro, ele fala até hoje, gente, eu ficava tão irritada com você chorando. Eu chorava, né, Márcio? Tudo eu abaixava a cabeça chorando, queria atenção, né? Carente, né? No meu processo, né, de amadurecimento na fé, amadurecimento pessoal, né?
Ah, mas eu sou grata a vocês, né? Eu aprendi muito, fui aprendendo, né? Ainda estou, né, Márcio? Mas foi nessa época, o meu amado foi nessa época, como amigos e irmãos. E aí, quando que vocês começaram a falar assim, olha, sentir aquela atração diferente, né? Quando vocês começaram a namorar, a paquerar, quando que foi isso? Foi num retiro, agora o retiro eu nunca consigo lembrar, foi na APA, não lembro se foi de carnaval. Ó, você tá parecendo o Leandrinho passou por aqui, o Leandrinho lembrava de nada. Data nenhuma. Não lembrava de nada. Não, mas os locais eu lembro, foi na APA. A Cida lembrou de tudo, de data, de momento. Chegou o Leandrinho que não lembra de nada, mas amém, vai. Então, vou tentar lembrar, foi num retiro de carnaval e... Nós estávamos servindo, ele ajudava muito o Claudemir e a Janete na livraria. Então, também as livrarias iam para os encontros. E eu lembro que foi nesse encontro aí... Não, e um outro massapé que teve na Católica. Sim. Eu acho que foi nesse massapé que eu passei, assim... Né, eu fico com vergonha, mas eu passei, estava toda de preto, ele mexeu comigo. Nossa, se não fosse minha irmã... Falou desse jeito pra mim. Olha, se não fosse minha irmã... Mudou. Né? E aí, aí ficou meio assim. Aí teve, logo depois teve, eu acho que um retiro na APA. Não lembro se foi antes ou foi depois também, mas teve umas jogadas de semente que eu falei pra ele, né? Que ele jogou muita semente. Aqui floriu. Mas assim, foi aqui floriu, Márcio. A cantada clássica não teve, né? Aqueles bilhetinhos. Jesus te ama eu também? Não, mas depois que a gente iniciou, até em guardanapo a gente escrevia, né? Para um para o outro. Maria. Mas foi nesse encontro, sim, que eu acredito que seja 2003, porque eu saí, eu era da Irmão Jacis, na época eu saí, era em 2004. Então, em 2003... foi quando a gente começou realmente a se paquerar, teve o nosso namoro, né? A gente fez um namoro espiritual, rezamos bastante, para depois a gente iniciar o namoro. Na verdade, o namoro a oração tem que ser sempre mesmo. Né? Não, e o namoro também, né? O namoro também, depois de casado também. senão não sustenta, né? É verdade. Senão não sustenta. Karina, e assim, quando vocês casaram, eu lembro assim que vocês contam várias histórias. No dia do casamento de vocês, inclusive, gente, olha como que é a situação. Parece que você teve um problema com um carro velho e era Kombi. É verdade isso? Conta pra gente. É verdade. Vai. Nós casamos no dia 25 de novembro, 26 de novembro de 2005. E aí nós casamos no cartório de manhã. E à noite era o casamento. Nós almoçamos na minha casa, né? Os pais, a mãe do Júnior, a família dele, nós almoçamos em casa após o casamento no cartório. E nós já tínhamos a nossa casa, que a gente tinha comprado ali no Pedro Oceano. Ele foi para lá e eu fiquei em casa e arrumando as coisas para poder ir para o salão. E quem foi me levar, né, foi o Severino, o esposo da minha mãe. Ele foi me levar para o salão de Kombi. Nossa! E o salão era na Mato Grosso, eu não lembro em que rua que parou. Sei que aí pifou a Kombi. E aí, depois que aí chamou o Júnior, né? Isso o Júnior me contou depois do casamento. E era combustível, Márcio. Não tinha combustível na Kombi. Parou. Não me atrasou em nada, era de tarde. Mas eu andei umas 3, 4 quadras até o salão a pé, sozinha, com a sacola. Você tá brincando? Sim. Não, os vestidos, as coisas já estavam lá, né? Mas sacola, sapatas, as coisas erradas para tomar banho, me ajeitar. Olha, lá, e eu não estava nesse momento. Aí o Júnior fala que eu sou pé frio, ó. A Kombi estava com você e eu não estava nesse dia. Teve Kombi já desde o início. Desde o início tinha Kombi, né? Karine, como você veio parar aqui na comunidade? Como que foi esse desabrochar do carisma? Como que vocês... O Júnior, a gente sabe que ele já tinha passado aqui na comunidade como membro, tudo, e aí ele se afastou uma época, aí depois vocês retornaram juntos. Como que foi esse retorno? Como que foi essa descoberta do carisma? Sim, eu queria até aproveitar, Márcio, né, me dar essa liberdade de falar sobre o chamado a novas comunidades, né? Nós nascemos com esse chamado, né, Márcio? Então, eu participei de uma comunidade, fui muito feliz e indico pessoas que eu identifico o carisma de lá, indico as pessoas para irem, porque é muito importante estar na comunidade que Deus sonhou para você. Então, a história da Boa Nova tem desde que
que eu me conheço na São Judas, tudo, eu tenho um contato com o Carisma. Sem saber o que era Novas Comunidades, mas eu já tinha um contato com o Carisma. Depois, lá com os 14 para os 15 anos, eu já sabia o que era, porque eu já tinha a Boa Nova, né? Então, eu já sabia, através do Naor, da Lucimara, do grupo, de quem tocava. E nós casamos em 2005 e saímos, né, de vez, assim, de vidas de comunidade. Novas comunidades. Nós ficamos dentro da paróquia São Leopoldo Mandigue do meu coração, e ficamos lá, queriam dar coordenação. Padre José Soares na época? Não, era Padre José Soares na época, eu acho que era. Padre João, José Soares veio depois. Não, era assim, depois, que tinha o Padre João também, então, eu não lembro as mudanças dos sacerdotes. E aí nós entramos de cabeça na paróquia. E o legal, né, para quem está discernindo e tendo essas dificuldades, talvez até dessa descoberta, eu e o Júnior, nós estávamos direto, né, igual aqui na comunidade. Estávamos quase todo dia da semana, tudo chamavam a gente, coordenação. Nós fizemos curso para ministro, onde recebemos a investidura, mas fizemos todos o curso, liturgia, né? Parece que não, mas é o que tinha, eu tocava na missa. Ajudávamos o grupo de oração. E faltava algo, Márcio. Você tocava violão? Eu tocava violão. Tocava violão e cantava lá na missa. Era o que tinha, né? Mas eu gosto muito. Mas Deus usa. E aí nós ficamos lá e faltava algo. Sempre não é que não preenchia, é muito bom, mas é questão do chamado, né? Chamado, sim. E aí, quando foi em 2007, né, você nos convidou, e nós já tínhamos contato, né, Márcio, com você, a gente com o padre, né? Só a minha primeira não tinha nascido, que era a Ana Beatriz, mas a gente era com o padre. Eu lembro que a gente vinha assistir filme altas horas, depois voltava para casa. Vocês tinham uma bis. Vocês tinham uma bis. Nossa, sabe aquela subidinha que tem na Afonso Pena, que tem um posto de gasolina, que daí sai lá naquele bairro ali. A gente subia. Qual que é o bairro? Eu não sei qual que é, Cidade Jardim? Flamboyant, Cidade Jardim. E aí ele subia, eu falava, amor do céu, para a moto que eu vou correndo, que você me pega lá em cima, né? Que a moto tec, né? Os dois em cima da pista. O que chegou pra mim é que teve um dia que um teve que descer da moto e empurrar. Isso que chegou pra mim. Mas a gente fazia compra e colocava tudo ali e ia embora. Não tinha tempo ruim, né? A gente não tinha tempo ruim, não. E aí você nos convidou para o acampamento, que inclusive foi o que você fez. Eu convidei sem saber como que era, né? Aí nós viemos aqui, fizemos a inscrição, e eu falei, amor, mas que caro, né? A gente também começando a vida. Não, mas vamos fazer. E ele contou, né? Eu lembro que ele contou que ele não queria muito fazer, mas eu queria tanto, era uma sede tão grande de algo, tipo assim, eu sabia que faltava algo na minha vida, né? Mesmo amando estar, amei o tempo que eu fiquei na paróquia, ajudando, né, catequista, tudo. Foi muito bom. Mas faltava algo, que é o chamado, né? Mas você foi a partir daí nunca mais saímos. Em 2007 mesmo, em outubro, nós fizemos o nosso acampamento. Foi o segundo de Campo Grande, mas foi o terceiro da Boa Nova, né? E, agora, se não me engane... Você imagina a coitada da equipe de serviço desse acampamento. Olha os irmãos que vão fazer tudo junto. Verdade. Eu, Karina, Júnior, Ailton, Jamilson, Priscila. A Priscila Priscila Leite. Tudo leite. O Cirilo foi. Foi uma turma, né? Que bênção, né? Foi muito bom. Então, aí... É bom pra nós. Pra nós que fizemos. Coitada da equipe de serviço. Não, tô brincando, gente. Um beijo para toda aquela grata equipe, por todos que serviram. A equipe de serviço maravilhosa do terceiro sênior de 2007. 2007, de outubro, né? De outubro de 2007. Então, aí, Márcio, em novembro, nós fomos convidados para ir em Prudente, eu acho, se não me engano, para conhecer a escola, a ESA. Aí nós fomos fazer o curso Moisés, no mesmo ano, assim, a gente entrou, já fomos, e nesse mesmo ano a gente já foi chamado por vocês para fazer o caminho, né? Ai, foi tudo muito bom, tudo muito encaminhado. Eu estava com pressa, a gente estava com pressa, acho que Deus estava com pressa da gente, né? De nos encaminhar logo, né? Antes que, de repente, sei lá, a gente não sabe, né? Toda a história
se afastar de Deus, a gente sabe que não dá em coisa boa. Mas foi muito bom. Em 2007 foi quando iniciamos. Na realidade, o carisma ele faz parte desde a minha adolescência. Então, eu tive contato com carisma, né? Mas eu precisei passar por tudo isso. Eu falo que Deus todo mundo sabe, Deus é perfeito, Ele faz tudo certinho. Então, talvez, se eu tivesse entrado antes, né, até que o Júnior estivesse, talvez eu não estaria casada com ele, a gente não sabe. Então, precisou do meu tempo na outra comunidade, ele se afastou, depois a gente se encontrou, para Deus escrever na nossa história, né? Para hoje, os dois somos, né, nós somos consagrados na Boa Nova, e é uma alegria estar aqui, de beber desse carisma, de poder levar esse carisma para as outras pessoas também. Com certeza, Karina, que bom. Karina, a gente sabe também que você passou por um momento muito difícil da sua vida, né? Que foi a perda da sua mãe. Como que foi? Conta pra gente, assim, rapidinho, como que foi esse momento difícil que você passou. Eu sei que você sempre fala que teve a ajuda dos irmãos, principalmente no âmbito da oração. Sempre estava próximo. Mas, assim, o que esse momento de dor trouxe de aprendizado para você, Karina? Então, às vezes a gente fala assim, eu não vou aguentar, né? Se eu passar por tal situação, eu não vou aguentar. Então, eu lembro assim, eu amo, né? Eu rezo pela alma da minha mãe, eu amo demais, demais minha mãe. E quando a gente evangeliza, eu sempre falo assim, a gente tem que deixar exemplos bons. Só que a gente nunca vai deixar 100%, porque nós somos humanos, então tem falhas. E da minha mãe, com as falhas ou não, eu pude pegar todos os exemplos bons. Então, eu amei minha mãe com toda a força do meu coração, Márcia. Então, eu não podia imaginar ela pegar uma gripe. Não podia imaginar ela doente, nada. Perder a minha mãe seria, eu acho que a última das coisas que eu poderia imaginar, né, de acontecer na minha vida. Eu já era casada, eu tinha as minhas 2 filhas. E no final de 2014... ela fez um preventivo onde diagnosticou uma suspeita de câncer nos ovários. Que ano que você falou? Final de 2014. Sim. Em outubro de 2014. E aí eu fui com ela, eu fiquei no hospital do câncer, né? E aí saiu o resultado que não tinha, mas da cirurgia não cicatrizava, começou a minar água, né, e tudo. E em dezembro, eu vou resumir, porque é muita coisa. E aí, em dezembro, nós descobrimos o câncer no fígado. Porque aí encaminharam a gente para um gastro, porque não era nos ovários dela. Então, seria para um gastro, porque era região abdominal, né, que estava difícil de cicatrizar. E aí, lá nós fizeram os exames. Foi no dia 24 de dezembro, Márcio. 24 de dezembro. E eu fiquei lá, passamos Natal lá. No dia 26 de manhã, o médico me chamou e falou que o que ela tinha era gravíssimo, que era câncer e que possivelmente não teria cura, mas que era para eu correr. Aí eu fiquei... Sabe quando abriu o chão? Eu não sabia o que eu fazia. E aí eu falei para ele, eu conto para ela, o que eu faço? Chorando, isso já chorando. Hoje eu consigo contar um pouco mais, sem muitas lágrimas, né? E aí ele falou assim, não, deixa que o médico, o oncologista fala, né? Vai para casa, tudo. Mas isso ele já sabia no dia 24, e ele falou para mim que não quis me contar para eu passar o Natal. E nós passamos o Natal no hospital, eu e minha mãe. E meus irmãos lá na casa dela. Foi o primeiro ano, assim, sem ela, muito, muito difícil para todos, né? E aí depois saímos de lá, falei para ela que a gente tinha que procurar um médico e tal. E o médico nunca falou a palavra câncer. E ela nunca falou também, mas ela sabia. Eu falava, médico, mas doutora, ela sabe? Ela sabe que ela faz químio, tudo, sou uma inteligente. Então, ela sabia e falava para a gente não contar, mas nem ela falava. Então, a gente levou isso aí. Só que foi muito difícil, mas você se vê numa situação com as mãos atadas, você não poder fazer nada. E eu lembro que ela precisou de uma quimioterapia, que é caríssima. A quimioterapia, ela é caríssima, Márcia, ela é caríssima. E eu lembro que primeiro ele ia iniciar com oral, com comprimido. E nós tínhamos o plano da Unimed na época, era recente, então eu sofri muito, assim,
de buscar os direitos. Eu lembro que fizeram uma bancada lá comigo, uma reunião, que eu não esqueço até hoje, nunca vou esquecer, o Jacomelli foi comigo, meu irmão, liguei para ele, porque precisava de uma pessoa assim, que era advogado, tinha algum, pelo menos entendesse alguma coisa, e eu comentei com ele, ele falou, não, eu vou com você. E nós fomos para essa reunião, lá dentro tinha os médicos, tudo, e esse médico que atendeu minha mãe no dia 24 estava lá para falar que já tinha, que possivelmente esse câncer era antigo e que o plano lá não cobria, porque não é algo que aconteceu após o plano. Eu não sei contar direito, mas assim, eu sofri demais, porque é como se eles não quisessem fazer o tratamento, porque o tratamento é caro, então não tem possibilidade, porque ela vai morrer. Não usar essas palavras. Mas, assim, é um caso fechado. Essa palavra eu lembro. Fechou a paz, falou, é um caso fechado. E aquilo ficou demais no meu coração. E eu comecei a chorar. E eu estava com um terço, pedindo demais, Nossa Senhora. Sabe, eu falei, não posso ver minha mãe assim e não fazer nada. Porque a gente tem fé, né, Márcio? Por mais que para Deus nada é impossível. Então, meus irmãos, a minha irmã, a Valquíria, o Reginaldo, passar isso para eles com fé. Eu não podia destruir nem a fé deles, nem a minha. A gente tinha uma esperança. E poder fazer alguma coisa pela minha mãe. Aí eu levantei aos prantos, e aí a gente encerrou a reunião, tudo, e um dos rapazes, assim, que a gente cumprimentou, ele falou assim, nossa, me comoveu demais o que você falou, porque aí eu falei assim, tá, é um caso fechado, mas se ela viver um dia, uma semana, eu não posso fazer nada por ela, isso em lágrimas. E se fosse com a mãe de vocês, aí eu falei, né? Falei, se fosse com a mãe de vocês, aí vocês não fariam nada? E aí ele me abraçou e falou assim, nossa, me tocou muito isso que você falou. Porque você vê uma situação e não poder fazer nada, né? E eu podia fazer, eu tinha que recorrer. Então eu fui na Casa da Saúde, eu entrei com ação, eu fui no fórum, no fórum mesmo, na repartição pública lá. Enfim, saiu o remédio, tudo que eu pude fazer, eu e meus irmãos. E tudo que eu fiz pela minha mãe foi porque a minha irmã e meus irmãos ficaram com criança, ficaram com ela, né? Então, eu e meus irmãos ajudamos muito, né? Então, foi muito bom, assim. O que eu levei? Que Deus é tudo na nossa vida, é a nossa fortaleza. Para a gente não pensar, né, você que está assistindo aí, se você estiver passando por uma situação, não tem situação que seja tão grave que você não vai suportar. Porque se Jesus é o Senhor da nossa vida, mas a gente vai suportar e a gente suporta. Aí, lógico, eu tive vocês, né, o conselho, nossa, vocês rezavam por mim, a comunidade. E eu vinha no grupo de oração, eu ficava lá no final, e eu chorava. Eu lembro quando eu saía com a minha mãe da quimioterapia, Márcio, eu parava o carro, e limpava as lágrimas, porque eu não tinha condições de dirigir, porque eu não enxergava de tantas lágrimas, né? Chorava, e vamos lá, vamos, né, partir. E foi isso que eu tiro, né? A presença de Nossa Senhora, o manto dela sobre mim em todos os momentos, e minha mãe, né? O histórico da minha mãe, a gente nasceu na Igreja Católica, teve um período da vida dela, até antes da doença, ela foi para a igreja protestante, né? E no final ela veio no grupo de oração aqui, veio na Noite das Mulheres que teve naquele ano, e poder falar de Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora é a porta do céu. Eu tenho certeza que Nossa Senhora também recebeu minha mãe, ela pôde ter uma reconciliação. Levei o Padre Aldir para atender a minha mãe em casa quando ficou doente. Então, assim, a gente não pode cruzar os braços e não fazer nada. Sim. Por mais que, mas morreu, não teve. Não, a gente pôde ver, e ela viu que nós fizemos tudo, né? Amamos até o final. Né? E uniu, né? Nós já éramos irmãos unidos. Uniu mais ainda. Tudo a gente conversa, nunca brigamos por nada. Isso eu levo do que minha mãe nos ensinou, a união. Foi muito bom, Márcio, eu levo isso. Né? Não tem nada, nenhuma circunstância de que a gente fala, não vou conseguir passar. Vai sim. Se nós tivermos a confiança no Senhor, que é o nosso Jesus, a gente passa. E não tem provação nenhuma, né, que Deus permita que aconteça, que ultrapasse aquilo que nós possamos suportar, sim, né, Karina? Isso é palavra de Deus e nós acreditamos nisso, né? Verdade. Acreditamos que nada que acontece com a gente, por mais difícil, a gente não pode desistir, tem que confiar em Deus. Deus, Ele não vai deixar acontecer algo
que nós não conseguimos suportar ou carregar, né? E tudo que acontece, Deus consegue sempre tirar um bem de algo ruim, uma coisa boa de algo ruim, um bem maior até de algo uma coisa ruim. Que ficou também, Márcio, eu não suportava falar de morte. Hoje, assim, ou em pregação, ou na conversa, sempre eu toco no assunto da morte. Hoje, falar de morte, para mim, é muito tranquilo. Né? A gente brinca, né? Lógico, eu tenho 2 filhas pequenas, não quero morrer. Mas, assim, puxa, é a nossa vida, é a nossa história, é o nosso ciclo, né? E então pensar na morte, para mim, isso foi depois da minha mãe, engraçado, né? Depois dessa dor profunda, que eu falo assim, a dor da saudade é saudável. O que não pode ficar é a depressão, a dor, por que eu não... que sentir falta, essas dores assim que vai nos afastar até mesmo da fé, de tudo, não. Mas a dor, que eu vejo fotos, eu choro, mas saudade, uma saudade saudável, que foi muito bom. Então, falar hoje da morte é natural. Né? Nós estamos gravando esse programa num período de dificuldade no mundo, né? Questão de vírus, de tudo. E eu falo lá em casa, né? Hoje o Júnior e eu conversamos abertamente com as meninas. Se a gente morrer de uma coisa, vai morrer de outra. Mas o que nós temos que pensar é no nosso coração. Eu estou preparada para morrer? Temos que estar preparados para morrer. Nós não queremos ir agora. Né? Nós não queremos ir agora, nós temos família, mas temos que estar preparados. Então, buscar os sacramentos, estar em paz com Deus, o meu coração está em estado de graça diante do Senhor. Então, hoje eu gosto de falar da morte. As pessoas assustam muito, porque eu falo naturalmente hoje. Então, uma coisa que você perguntou, e eu lembrei agora, falar da morte, estou preparada para morrer? Querer é uma coisa, ninguém quer. A gente tem família, tem minhas filhas, quando eu crescer, mas depois que crescer, eu também quero acompanhar, se eu vou ter netos, se elas vão ser consagradas. Então, a gente quer acompanhar. Então, querer, a gente quer ficar. Mas o desejo do céu tem que estar no nosso coração. O desejo, se Deus me chamar, eu estou preparada, Senhor, eis-me aqui, né? Isso que eu também tirei muito forte para mim, que era uma coisa que eu não suportava falar. Hoje eu falo abertamente e com tranquilidade, sem dor, sem nada me prejudicando, assim, Maravilha, né? Karina, que lindo testemunho, viu? Karina, e as células católicas? Como que as células entram na vida sua e do Júnior, que hoje estão à frente das células? Fala um pouco como que foi esse início, né? Esse início das células, e já aproveita, né? E já deixa um recado para os nossos irmãos, uma mensagem de ânimo, né? Porque a gente está passando tudo isso aí. Nós estamos vendo também que nossas células, os irmãos têm se esforçado, né, em estar juntos, seja por Skype, computador, celular, mas têm se esforçado assim. Nosso muito obrigado para você que tem se esforçado para não deixar essa chama apagar, a célula morrer, né? Mas conta para nós primeiro, Karina, como que foi esse início da célula, como você e o Júnior foram chamados para tomar conta, e daí já aproveita e já deixa uma mensagem de ânimo para os nossos irmãos aí de célula. Então, quem nos convidou, né, para conhecer a célula foi o Nauri e a Lucimara. A Lucimara, eu acho que já tinha visitado algumas células, já tinha aqui em Campo Grande, na paróquia São João Bosco. Fez uma experiência, né, de poder conhecer. E aí nós conhecemos o César, né, o César Machado, que é da comunidade Fanuel. E ele casou nesse ano, se não me engano, foi no ano de 2010, e ele veio morar em Campo Grande. Então, nós começamos a conhecer a célula através de um livro que ele escreveu, o Sandro e o padre Luiz Fernando, né, lá da paróquia Espírito Santo, São José dos Campos, né? Tem um livro, o que são células. E aí a Lucimara apresentou para nós, nós lemos este livro e dividimos os capítulos do livro entre eu, o Júnior, acho que a Lucimara, eu não lembro assim. Sei que nós fizemos um encontrão no sítio, você lembra, né? Sim, fizemos. E aí nós fizemos a apresentação desse projeto que foi aberto, célula. Eu não lembro se foi aberto. Foi aberto, né? Nossa, deu bastante gente. Deu bastante gente, foi lá no sítio. Mais de 200 pessoas, se eu não me engano. Eu tenho fotos disso. Esses dias apareceu na minha linha do tempo do Face lá, fotos disso aí. Foi no sítio. Aí nós apresentamos e
o que era, né, novidade, até para mim, para o Júnior, né? Porque quando se fala em célula, querendo ou não, vem muito, relembra muito questões dos irmãos separados, né? Que algumas igrejas vivem esse projeto também. Sim. Mas conhecendo melhor, né, o projeto em si, é o próprio Senhor. Ele iniciou com as células, né, com o seu grupo de discípulos, dos seus apóstolos, né, com os seus irmãos. Então, foi em 2010, aí nós fizemos toda a jornada, que todo lugar que pede, às vezes acha que é assim, vamos fazer a reunião e já pronto, e daqui a pouco multiplica, né? Não é. Tem toda uma jornada, mudança, processo, né, conhecer. Mudança de mentalidade. Isso, né? Aí nós passamos, né, a Boa Nova passou por tudo isso juntos. Então, eu e o Júnior, né, igual você falou, mesmo estando à frente, nós iniciamos juntos com a Boa Nova, né, tudo. Então, foi em 2010, em 2011 surgiu a primeira célula, Amar e Servir. Se não me engano, tinha 14 membros. E aí, dessa célula, multiplicou para 7, e aí estamos aí com mais de 100 células hoje. Glória, né? A Deus. Com praticamente todas as faixas etárias, né? Nós temos a célula Kids, célula juvenil, que são para os adolescentes de 13 a 17 anos, a célula jovem, a célula mista e a célula de casais. Né? Então, é muito bom. Né? Aproveitando que você pediu para deixar uma mensagem, eu quero agradecer também a todos os líderes e supervisores, recebam o nosso carinho em nome da comunidade. O nosso afeto mesmo, né? A gratidão por vocês estarem acompanhando as células. Então, vocês que fazem parte de célula, vocês que são líderes, supervisores e membros, permaneçam firmes, porque a célula é um presente de Deus para nós. Viver em célula é bom demais. Mudou um pouquinho a estrutura? Mudou, porque nós estamos vivendo, por enquanto, nesse período de estarmos afastados. Então, a estrutura da célula mudou um pouco, mas o louvor e a palavra de Deus, ela permanece. Então, eu digo assim, para você que não é do grupo de risco, volte para a tua célula, permaneça firme, busque seu líder. Se você é de uma rede, né, nós sabemos que a rede de casais, Márcio, não está fazendo presencial, mas porque tem crianças, tem idosos, então dificultou, porque tem que seguir as regras que a comunidade colocou, juntamente com o estatuto, com decretos, né? Sim. E nós somos obedientes. Quem obedece não erra, né, Márcio? Então, mas permaneça. Tem a reunião presencial, tem o grupo de oração, gente. A gente continua com a grande célula no grupo de oração. Isso, inclusive semana que vem é grande célula. Já é grande célula, né? Venham participar. Eu falo assim, Márcio, nós já pregávamos, né, Márcio, isso aí. Eu já vi, você, outros irmãos. Quantas vezes a gente já falou nas nossas pregações? Busca o sagrado, busca o sacramento, porque nós não sabemos ainda até quando aqui no Brasil nós vamos ter essa graça. Gente, eu lembro, eu e o Gino fomos pregar para o acampamento jovem esse ano, em fevereiro, e aí a gente falou, já estava, nem sabíamos ainda do Covid, da dimensão que ia acontecer. Já tinha, mas não sabia a dimensão. Mas né? A gente levava isso para os outros países, sem saber disso do que estava acontecendo. Mas quando a gente pregava, a gente já pegava isso. Quantos países que as pessoas leem a Bíblia escondido, né? E aqui no Brasil a gente tem essa liberdade, né? Mas essa graça de poder ler, de poder ir na missa, buscar os sacramentos. De ir no grupo de oração. De ter livros, a vontade de ter canais católicos. Nós temos essa abertura. Ainda, né? A gente retorna. A gente tem canais católicos. Tem que aproveitar. Tem Canção Nova, Rede Vida, tem tantas, né? E tem agora a comunidade também, vários programas de evangelização. No YouTube, no Face. Então, assim, a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Aí, né, eu estava até conversando para a gente não cair no comodismo. Porque tem os programas, tem missa online, tem grupo de oração online, o nosso grupo também é transmitido. Continuem assistindo, sim, e compartilhem. Só que venham participar. Você que não faz parte do grupo de risco, cuidado não cair nesse comodismo. Tá bom aqui. Né? Assiste missa até deitado na cama. E se assistir, às vezes só vem comungar sem ter participado, pelo menos online, da missa. Então fica assim o nosso carinho, né? O carinho da comunidade Boa Nova, esse zelo pela evangelização que nós temos. Então não caia no comodismo. Márcia, esse recado que eu tenho. Quem pode, venha adorar o Senhor, venha estar com os irmãos. Amém, Karina. Karina, tá muito bom o papo, mas a gente vai ter que encerrar aqui nossa entrevista. Muito obrigado
pelo seu sim, tá? Seu Obrigada sim, eu. o sim na ponta da língua, como diz a minha Verdade. irmã Karina, né? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe muito a sua vida, a sua vocação e sua família. Muito obrigada, Márcio. Deus abençoe também. Amém. E você, querido irmão que nos assiste, peço mais uma vez que ajude a comunidade Boa Nova a continuar evangelizando. Peço para que você que é sócio contribua, seja por transferência bancária, seja aqui na sede, seja por boleto. Não deixe de nos ajudar, nós pedimos muito para que você contribua, para que nós possamos continuar evangelizando. E também peço para você que ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário, aperte o sininho para receber as notificações e também acesse os outros programas de evangelização da comunidade Boa Nova. Fiquem na paz e até o próximo programa. Deus abençoe. Legal. Ok. Ai, gente, que nem precisei. Cara,